Opa! Oi, Aê! gente, agora abriu. Olá, gente, que bom estar aqui, é um prazer imenso, gratidão, assim, por todas que estarem aqui também comigo. Adorei ouvir as gêmeas maravilhosas que eu acompanho e me acompanho. Vou pegar uma fala delas que me inspirou muito aqui agora, que elas disseram assim: vem com tudo, com a sua diferença. Elas falaram isso para mim, né? Que a gente precisa apresentar a nossa diferença. E eu me sinto diferente dentro desse mundo digital e estou aprendendo a apresentar a minha diferença aqui. E Vini também está me estimulando a isso. Então, eu acho que de tudo, todos aqui, eu trago a minha diferença. E vou falar um pouco disso para vocês, dessa diferença, porém trazendo uma informação para esse público do empreendedorismo, dos empresários, para o mundo digital, porque os lugares de poder também podem influenciar as empresas e também com essa visão do empreendedorismo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer que eu sou a Nanda da Paz, eu venho aqui também mostrar para vocês o quanto que os lugares de poder eles podem influenciar a gente na nossa vida, na nossa cura, para a gente encontrar o nosso propósito ou a gente fazer com que pessoas alcancem o propósito delas, podem expandir a nossa consciência para trazer a prosperidade e para ativar a riqueza. E eu vou mostrar para vocês isso em 3 pontos importantes em 10 minutos que a gente tem aqui, gente. Vou fazer milagre, tá? Mas eu vou conseguir de alguma forma. Então, mas para isso eu vou precisar dizer como que eu encontrei essa informação, tá? Um pouquinho da minha história. Eu sou filha de um português, eu nasci no Rio, mas meu pai é português e nasceu numa cidade do interior de Portugal, numa cidade muito pequena, em trás dos montes, onde existiam muitos castelos, e eu vivi a minha infância nesse lugar. Eu ia muitas vezes para lá, e quando eu ia para esse lugar, e eu ficava conectada nesses castelos, e eu sentava ali, eu tinha percepções do lugar, eu sentia as energias do lugar e eu tinha visões. Eu sabia o que acontecia ali no lugar e eu contava para as pessoas, para os adultos. E eles ficavam surpresos como que eu conseguia me conectar com aquelas histórias. Alguns lugares que eu passava ali, eu tinha muito medo e saía correndo, e outros lugares eu tinha muito prazer. E um dos meus hobbies era pegar as pedras daqueles lugares que eu me conectava, que me davam prazer, e outras eu não queria nem chegar perto, e eu saía correndo. E eu não tinha capacidade de saber que isso era um dom, de uma clarividência, de uma sensitividade. E isso fez parte da minha vida durante o meu crescimento, convivendo com esses lugares da Europa. Isso foi o meu histórico de conhecer esses lugares de poder dentro de uma região que se utilizava os lugares de poder. E aí, com a maturidade, eu fui estudando isso, além do meu desenvolvimento psíquico, eu fui estudando como que esses lugares que tinham essas forças eram utilizados. E aí eu fui vendo que os antigos utilizavam esses lugares de poder, que eu vou explicar o que é aqui, para conquistarem riquezas, poder, e vocês vão saber quem fizeram isso. Vamos lá, primeiro, o que são os lugares de poder? Nós temos forças no centro da Terra que correm linhas magnéticas, linhas de minerais, de linhas de cristais. É um movimento geomagnético muito forte que faz um vórtice, uma espiral muito grande que vem para a superfície da Terra. Essa energia, ela conecta com uma energia que tem na superfície, que depende do que acontece ali, potencializa, depende do que tem na nossa superfície, potencializa. E conecta com uma energia que vem do cosmos também, que dependendo de como está a energia da superfície, isso fica muito potente. Os antigos, eles conseguiam saber
que esses pontos do planeta, quando você estava ali, você tinha uma mudança de consciência incrível. Inclusive, conectavam os dois hemisférios de uma forma que você ficava mais inteligente, você fazia sinapse, você conseguia ter sabedoria, você conseguia ter percepções. Então, vocês sabem que os reis, na época, eles mandavam construir templos, igrejas, monastérios, castelos, nesses lugares. Mas antes deles, as antigas civilizações, muito antigas, já se utilizavam dessas forças do planeta, já se utilizavam. E no caminho de Santiago, vamos lá, porque eu ia com meu pai, sendo português, eu indo para a Europa muitas vezes, eu fui muitas vezes no caminho de Santiago. Eu me deparei muitas vezes com esse grande trajeto de poder do planeta, e eu comecei a estudar sobre esses centros. Sabe, da mesma forma que vocês estudam comportamento humano, eu também estudo, que sou terapeuta, eu estudo comportamento da Terra, comportamento dos lugares de poder. E eu, nos meus estudos, descobri que os templários, que eram as pessoas, os grandes investidores, os grandes empresários, os grandes milionários que investiam nessas construções, eles tinham umas sensitivas do lado deles para construírem esses lugares. Então, eu comecei a entender algo a mais da minha capacidade. E eu comecei a fazer esses trajetos de ativação planetária por outros lugares do planeta, inclusive no caminho de Santiago, muitas vezes, tá? E percebendo como que se utilizavam esses lugares para manifestar a riqueza. Os reis, por exemplo, eles tinham muitas guerras em função desses lugares. Muitas guerras aconteceram por causa disso. E esse conhecimento, ele era fechado, eles eram herméticos. Né? Muita gente fala que isso era tudo... A igreja captou muito, né? Absorveu muito dessa igreja, roubou muito desse conhecimento, porque muitas pessoas não podiam saber desse conhecimento. Hoje, gente, é disponível. Nós precisamos absorver e chegar nos lugares de poder com essa conexão para a gente se utilizar. Isso é disponível para a gente conseguir entender que somos terra. Essa energia é nossa, ela faz parte da nossa energia. Nós somos energia. Por exemplo, a nossa Amazonas, ela é um centro de poder incrível do planeta, que conecta energeticamente com centros de poderes importantes no planeta. Só que ela está preservada e nós não temos acesso a lugares poderosíssimos que, se antigamente os antigos tivessem, ali já seria monastérios, igrejas, catedrais incríveis, enormes, que eles teriam se utilizado desses centros para manipulação, para que eles utilizassem daquele centro para poder, para riqueza, para tudo isso. Então, hoje nós temos lugares de poder naturais, como os Pirineus, como os Himalaias, as montanhas. Elas têm esse poder desses vórtices grandes de conexão, aonde nós nos encontramos e fazemos essa conexão energética ali. Por que nós podemos meditar muito rápido numa montanha? Não é simplesmente porque nós estamos numa montanha, um lugar de paz, de natureza, não. Porque existem esses vórtices de energia que tem uma identificação com a nossa energia e que traz uma pureza no nosso campo energético. Então, essa é como uma frequência de rádio. Sabe uma frequência de rádio que quando você começa a colocar o rádio, se tem interferência, você não tem uma nitidez no som, porque tem muita interferência. Mas se você vai para um lugar, para uma sintonia mais limpa, não tem interferência, então você tem uma nitidez
na energia. É isso que acontece quando você vai para um lugar onde a energia ela está pura, ela está limpa, e não é somente pela energia que está na superfície, é a energia que está vindo do centro da Terra e que está vindo do cosmos. E se nós tivéssemos conhecimento, conexão do que nós podíamos fazer com esse tipo de energia, nós tínhamos a capacidade de cura, de expansão. Teríamos a consciência de chegar, por isso que eu falei da modificação do nosso campo para o nosso lugar, para a nossa casa e até para a nossa empresa. Muitos empresários hoje vão, por exemplo, para o caminho de Santiago, para fazer aquele caminho, e quando voltam para suas empresas, eles transformam tudo. Mas eles não vão só transformar porque viveram uma experiência diferente, mas porque eles se conectaram com lugares de poder aonde pessoas de poder tiveram uma consciência de expansão, de riqueza, de empreendedorismo, de manifestação, de influência dos outros. Eles trazem essa informação no DNA, nas células, e quando eles chegam nas suas empresas, eles passam a ser irradiadores dessa energia. Nós somos captadores e irradiadores de energia. E mais do que nunca, nós estamos falando disso. Hoje nós podemos falar disso abertamente. Antes nós só podíamos falar em ordens fechadas. Se falava da maçonaria, se falava da Rosa Cruz, se falava... Né? Isso não é um conhecimento esotérico, gente. Isso é ciência. Isso é nossa natureza. Isso não é religião. Isso é ciência. Capacidade sensitiva, clarividente, é ciência, é uma capacidade humana que precisa ser desenvolvida. Algumas pessoas nascem com isso desenvolvida, outras treinam. Hoje eu ensino a treinar. Como eu ensino as pessoas a chegarem num lugar de poder e conectar com isso para levar essa energia do seu campo para um ambiente. Então, temos 3 formas, como eu disse, da gente se conectar com uma energia de poder de um ambiente e levar para o nosso ambiente. Por exemplo, chegamos no Caminho de Santiago, que é um lugar que eu vou sempre, faço um percurso, levo pessoas, vou falar disso no final. Pegamos uma pedra de um lugar desse, onde tem registros, onde essa pedra está impregnada de informação, por exemplo, dos próprios templários, que foram grandes empresários, grandes investidores. Procurem saber mais sobre as estratégias deles, o que eles fizeram, como que eles tinham uma capacidade de manipular as coisas, inclusive os reis, para que eles conseguissem salvar, às vezes, uma ordem inteira. Então, vamos lá, pegamos uma pedra ali, levamos para uma empresa onde está doente em algum sentido em relação à influência das pessoas que não está acontecendo, conectamos psiquicamente com isso, conseguimos mudar. Conseguimos mudar. Ah, Ananda, na minha empresa não tem uma energia no centro do planeta, não é um lugar de poder, mas nós podemos trazer uma energia, é quântico, uma informação energética disso. Então, a gente conhecer os lugares de poder e experimentar os lugares de poder mais do que nunca, até, e trazer essa energia com uma consciência, a gente modifica o nosso ambiente, da mesma forma que a gente modifica o nosso campo. Primeiro modificamos no nosso campo e depois modificamos no nosso ambiente. Então, a gente precisa entender que nós somos terra. Nós somos terra. A terra está no nosso corpo, né? A terra está no nós somos ar. Nós somos água, está no nosso sangue. Nós somos fogo, nosso desejo, a nossa vontade. E é fogo. Se a gente tem essa conexão, que faz parte com a conexão do centro da Terra, conexão com o cosmos e com tudo que está em volta, que é isso que a Terra ensina o tempo inteiro. E um lugar de poder tem tudo isso extremamente harmônico.
E aí eu trago para vocês essa reflexão do que a gente, às vezes, fica tão na mente, o que as estratégias que a gente precisa fazer, mas, às vezes, você vivenciar na Terra, num lugar de poder, experimentar, trazer para o seu corpo toda essa força e modificar a energia, você já fez 50% de tudo que você está aqui na mente não consegue fazer. E eu convido vocês para virem no Caminho de Santiago experimentar isso. Porque se vocês fazem esse caminho, nesse trajeto, o Caminho de Santiago, gente, é um trajeto, não é um lugar de poder, é um lugar do planeta que é um trajeto inteiro de 800 e tantos quilômetros. Por isso a igreja tomou conta desse lugar, porque antes do caminho de ser Caminho de Santiago já era um trajeto iniciático importantíssimo no planeta, como foi o Egito. Da mesma forma, todos esses lugares no centro da Terra, eles são conectados, todos eles. Inclusive com o Amazonas, inclusive com a nossa cidade do Rio de Janeiro, que todas as montanhas do Rio de Janeiro são construídas. Todas elas, como é também com o Monte Shasta, lá nos Estados Unidos, como é com o Japão, tudo está conectado, nós não estamos fragmentados. E o Caminho de Santiago faz parte desse trajeto energético intenso e sempre existiu, sempre existiu. Os grandes iniciáticos do nosso tempo passaram por ali. Os grandes mestres, os nossos grandes criadores, cientistas, passaram por ali para ter insights. Todos os cientistas que vocês conhecem passaram por ali. E antes deles, passaram por ali, porque ali é uma grande força do nosso planeta. E depois a igreja, óbvio, se apossou daquela energia, mas ela é nossa, como a Amazonas é nossa, porque ali tem uma força energética intensa, que um dia nós vamos descobrir, nós vamos falar disso naturalmente, sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito, sem nenhuma crítica, sem nada disso, porque essa é a nossa natureza, nós somos energia, nós temos que saber utilizá-la. Então, eu estou aqui para chamar vocês para experimentar essa nova linguagem, de experimentar os lugares de poder. E eu queria que vocês, assim, por um minuto, percebessem isso. Trazendo agora para a sua memória, vou pedir um minutinho, que vocês fechem os olhos e lembrem um minuto de um lugar de poder, um lugar onde vocês perceberam uma conexão que tocou no seu coração, que você sentiu uma energia que te expandiu, que veio uma coisa diferente. Pode ser um lugar da natureza, ou não, ou num templo, algum lugar que quando você chegou, você falou, nossa, aqui tem algo diferente. Aqui tem algo que te nutriu, que te alimentou, que você percebeu que teve uma expansão. Aonde foi esse lugar? Sinta isso e percebe como é que tem uma energia que expande, parece que você vai crescendo. Perceba como muda a sua energia e como parece que tudo em volta muda. Só em você trazendo essa imagem para o seu ambiente. Respire, perceba, só perceba, pode abrir os olhos. Perceberam a diferença? Somente trazendo a lembrança de um lugar que você nem sabe que é um lugar de poder, mas que para você ele se torna um lugar de poder. E quando você vai no lugar de poder aonde milhares de pessoas passaram, há muitos mil anos passaram, se conectaram, vivenciaram, experimentaram, é muito, muito, muito mais forte. Isso muda no seu DNA. E eu venho convidar vocês. Em julho, eu estou indo no Caminho de Santiago levar pessoas para essa experiência, 1º de julho. Quem quiser saber mais, vai lá no meu Instagram,
No meus stories, eu tenho lá, no link, Caminho Místico Luz, eu levo pessoas para participar da ativação planetária comigo no Caminho de Santiago. Além disso, eu também faço análise dos lugares das pessoas que estão doentes, que precisa ser tratado, se é necessário, ambientes, mas sempre chegar no lugar de poder vai fazer a diferença de você transformar a seu campo, a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Então, julho, 1º de julho, estou levando pessoas para experimentar o Caminho de Santiago. Convido vocês a participarem para conectarem com esses lugares, para fazer essa transformação. Vem comigo. Veja lá no Instagram que eu convido vocês. E assim, estou aqui para vocês. Gratidão imensa por me ouvirem.